Boa tarde, meu nome é Leonardo, eu sou do quarto termo de agronomia e eu vou falar um pouquinho agora sobre o nosso artigo de microbiologia. Bom, o nosso artigo ele foi feito com o objetivo de a gente realizar a extração de DNA das bactérias e dos solos que a gente coletou nas aulas e com o uso do tampão CTAB. Esse método que a gente utilizou, ele é mais perspicaz por conta do tampão e a gente consegue ver mais profundamente o DNA. Bom, a análise microbiológica ela é fundamental na nossa vida, por conta que ela não atinge especificamente uma área só. Ela vai para vários lugares, como por exemplo no nosso trabalho. A gente viu que ela não fica só na parte humana, ela pode ir na parte cultural, por exemplo, que é o que a gente fez, que nos nossos estudos de agronomia, que é solo, planta, nutriente. Então, por isso que ela é fundamental, porque a gente pode estudar a microbiologia de diversas áreas, não só da nossa espécie humana. Pessoal, meu nome é Pedro, eu vou estar falando agora sobre os materiais e os métodos que a gente utilizou no nosso experimento de extração de DNA do solo das bactérias. Então a gente utilizou 2 microtubos, um com 0,5 gramas de solo e o outro já com as bactérias, Então, fora os 2 microtubos, a gente também utilizou os reagentes, que são o tampão CTAB com o ml, a gente utilizou para os 2 microtubos, o clorofórmio isoamílico, 500 UL, o isopropanol absoluto, 500 UL, e o isopropanol 37%, 500 UL também. Tá? Os equipamentos que a gente utilizou para os microtubos foram a máquina de centrífuga, a microcentrífuga, e o banho seco também. E para descartar o sobrenadante, a gente utilizou as micropipetas. Bom, pessoal, a primeira etapa do nosso procedimento foi utilizar os 2 microtubos já, o solo que a gente usou foi de horta. Então a gente já utilizou os 2 microtubos, a gente adicionou 1 ml do tampão CTAB, levamos para o banho seco por 10 minutos e com 5 minutos a gente agitou os dois. Depois que completou o banho seco, a gente levou para a centrífuga, para a máquina de centrífuga, para centrifugação por 5 minutos. Bom, depois dessa primeira etapa, após a centrifugação, nós retiramos o sobrenadante dos microtubos e adicionamos 500 UL de clorofórmio isoamílico, já com os sobrenadantes descartados. E levamos para a centrífuga novamente por mais 5 minutos. Depois da centrifugação com o clorofórmio, nós retiramos novamente o sobrenadante até sobrar o DNA e a bactéria no fundo do microtubo. Nós adicionamos 500 UL de isopropanol absoluto e depois novamente levamos para a centrifugação. Bom, já finalizando o experimento, depois da centrifugação, nós retiramos novamente o sobrenadante e adicionamos 1 ml do isopropanol 37%. Bom, após a gente adicionar o isopropanol, 37%, a gente levou para a centrífuga. Depois da centrífuga, nós levamos para o banho seco por 5 minutos a 55 graus. Tá? Depois a gente já deixou com a professora para ela analisar, para ela dar os resultados. Chegando nos resultados e analisando a tabela acima, a gente tem a desidrogenase, que apresenta o maior valor entre os tratamentos. Também temos a respiração do solo. O valor, como podemos ver, ele está entre os mais elevados. O nosso número de bactéria, apesar da alta atividade biológica, ele apresenta um número de 4,30. Também temos a glicosidase, que apresenta um número intermediário. E a nossa fosfatase ácida, de acordo com a amostra, ela apresenta um valor muito elevado. Falar um pouco sobre a conclusão. O solo horta ele apresenta uma boa atividade enzimática
e respiratória, sugerindo que organismos microbianos eficientes e ativos, apesar do número de bactérias serem menores, isso pode indicar um solo bem manejado ou com condições que favorecem a eficiência metabólica dos micro-organismos presentes.